Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é Reginaldo Macedo. Ele é casado, pai de 3 filhos, professor de Química há 30 anos e morador de Suzano desde 1980. É filiado ao PT da cidade e atuou como assessor na Alesp, na Câmara Municipal de Suzano e foi secretário municipal de Defesa Social e Prevenção à Violência de Suzano durante os governos de Marcelo Cândido, além de ter atuado também em outras pastas. Ele, atualmente, é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo, Reginaldo, é um prazer te receber. Obrigado, Léo. Agradeço, inclusive, pelo convite e espero que tenhamos aí um momento bacana dessa entrevista, onde quem estiver nos assistindo, independente do horário, dia, vai estar conhecendo um pouquinho sobre o professor Reginaldo. Professor, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história. Você já mora em Suzano há mais de 40 anos e eu queria que você falasse por quê, como, que circunstâncias te trouxeram aqui para a cidade. Tá. Bom, minha família, meus pais já falecidos, nós viemos para cá no começo dos anos 80. Deixa eu lembrar que a data precisa 25 de janeiro de 1980. Caramba! E viemos do interior. Na verdade, eu nasci numa cidadezinha com o nome de Queiroz, ali na região de Marília, Tupã, e foi quando meu pai, até por influência na época de um primo também já falecido, veio trabalhar numa empresa, numa metalúrgica na região do ABC Paulista. Aí foi quando viemos para Suzano e fomos morar ali no Parque Maria Helena. Na sequência, fomos morar no bairro de Vila Maluf, que me encontro até hoje. Então, são 44 anos em Suzano. E eu queria que você falasse assim, quando você chegou aqui, Suzano era uma cidade um tanto quanto jovem, de certa forma, por toda a questão da sua emancipação, onde só tinha 31 anos da emancipação. E eu queria que você falasse, como você enxerga a evolução da cidade nesses mais de 40 anos? Essa pergunta muito boa. Na verdade, nós somos saudosistas. Eu gostava e sinto saudade de Suzano daquela época. Mas aí veio o progresso, né? A população aumentou, né? Hoje nós temos mais de 330 mil habitantes, já tem segundo turno nas eleições, e são mais de 200 mil eleitores. Então, veja bem, para quem é da antiga, para quem tem mais de 40 anos na cidade, fica feliz, né, com o progresso, mas tem um saudosismo, né, aí daquele tempo, daquela época, onde nós tínhamos mais liberdade, né? Não tinha toda essa violência que temos hoje, né? Infelizmente. Então, né, meu filho, por exemplo, meus filhos, tem um de 9, né, o Gabriel, e tem o Lucas de 14. A gente não deixa sair, ir para a rua, andar de bicicleta, a gente tem que estar acompanhando, porque em todo momento, a todo momento, a gente percebe, eu acho que tem um perigo iminente. Então mudou muito as características da nossa cidade. É isso, na região também. Sim. E daí, Reginaldo, a partir dessa sua vida em Suzano, como começou a sua militância política? Foi a partir de que momento que você começou a ter essa atuação militante, de ativismo político? Léo, essa pergunta ela é complexa para responder, porque eu vou tentar sintetizar. Tudo começou nos anos 80, né? Já ali, finalzinho da ditadura, abertura política, direta já. Meu pai teve um problema de saúde, na coluna, e ficou afastado. Foi para a Caixa na época, né? Usava esse termo, foi para a Caixa. E depois acabou ficando afastado definitivamente por questão de saúde. E meu pai trabalhou a vida inteira, meu pai trabalhava na roça, era tratorista, essa coisa toda, família humilde, no interior, e não tinha formação. Aí meu pai, né, vendo essa dificuldade em casa, muita dificuldade, enfim, não chegamos a passar fome, mas tinha muita dificuldade. Eu falo sempre para os amigos, né, eu fui um rebelde com causa, não sem causa, vendo as questões sociais da época, né? Da dificuldade que o país enfrentava, aquela hiperinflação, desemprego. Foi tempo que explodiram ali as grandes greves do ABC e outros segmentos. Então, tudo isso acabou me despertando para ter uma visão diferente de sociedade, né? E também me encontrando ali onde é a minha tribo, a qual tribo eu pertenço. E quando foi no colégio técnico, eu acabei, né, eu fiz técnico no Carlos Molteni, ali no Parque Maria Helena, quando ainda era de 4 anos o curso técnico.
eu tive o prazer, ou a sorte, sei lá, de conhecer um professor, eu sempre falo isso, o professor Ocimar, carinhosamente chamavam de Brau, e que dava aula de história. Então, nas aulas do Ocimar, olha que interessante, eu comecei a me interessar pela história do Brasil. Enfim, me despertei para a leitura, não foi uma professora de português, de língua portuguesa, mas foi um professor de história que fez com que o Reginaldo se despertasse, né, para o autoconhecimento mesmo, de buscar informação. Tanto que eu aproveito, eu sempre falo, você quer conhecer um pouco da história? Lê O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, né, o Laurentino Gomes, né, maravilhoso, eu tenho praticamente todos, né, Escravidão 1, 2 e 3, 1808, A Vida da Família Real, 1822, questão da independência do Brasil, 1889. E tem outros aí que eu sempre procuro passar esse tipo de referência, né, para que todos possam ter essas informações e entender um pouco da nossa sociedade, como se formou o povo brasileiro, e saber a que lugar você pertence na sociedade. Acho que isso é importantíssimo, né? E foi ali que me despertou para a política, para gostar de política. Você tem que se interessar, você tem que participar das decisões da sua cidade, do seu estado, do nosso país. É isso. E, Reginaldo, você falou como um professor te influenciou. E você mesmo é professor há mais de 30 anos. Eu queria que você falasse, a sua militância, sua atuação política e sua atuação na educação se misturaram de certa forma ao longo do tempo? Você acredita que você conseguiu, assim como esse professor Ocimar conseguiu te influenciar, você conseguiu influenciar outros alunos? Boa pergunta. Eu já tive, né, depoimento de alunos que se tornaram professores ou foram fazer química, né, que é uma disciplina que a maioria das pessoas fala, química é difícil. Eu até brinco, eu costumo dizer que são só para os escolhidos. Mas não é nada disso, depende muito do professor, da forma que ele aborda a disciplina, né, a matéria em si, fazer da aula uma coisa mais tranquila, né, aquela coisa toda. É ter essa empatia em sala de aula com os alunos. Mas eu tive, sim, ao longo desses anos todos, né, alunos que tiveram a mim como referência e foram fazer, né, a licenciatura, alguns foram para a indústria química, e a gente fica muito feliz quando depara com alunos, né, no dia a dia aí na cidade. Professor, eu estou em tal lugar, professor, eu estou terminando isso, eu estou terminando aquilo. Para nós, professores, isso é muito prazeroso. Inclusive, aproveitando aqui para dizer o seguinte, olha, professor não é dom, eu sempre falo isso, é uma escolha, tá? Uma profissão. Então, porque eu costumo dizer, inclusive, em sala de professores, que o amor não paga as contas. Então, quando você escolheu fazer licenciatura, engenharia, seja qual for o curso que você decidiu a lecionar, a ensinar, foi uma decisão única sua. Então, tem que encarar como uma profissão e saber, né, os prós e os contras e a luta, né, porque é uma luta constante. Então, a educação, a militância na POSP, no sindicato, como representante de escola, isso também acabou tendo ali uma interface com a questão política partidária, não tenha dúvida, né? Não tem como. Exatamente. É difícil. É inevitável. É inevitável, né? Exatamente. E aí você acaba influenciando os alunos no meio disso tudo, você acaba... E de uma forma boa, né? É de você abrir, às vezes, os olhos para os alunos, para os problemas, inclusive, que você uma vez também viu. Sim, os problemas sociais, eles são gritantes, né? Eu sempre trabalhei em escolas, né, da periferia, escolas mais afastadas. Se eu não me engano, na área central, foi em 2004... estive aqui no Batista Rense, acho que 2005 no Luiza Ridaca, mas nesses 30 anos sempre trabalhando, né, nos extremos da cidade, na periferia. E aí você tem ali um diagnóstico, né, real do que é a nossa sociedade com os problemas enfrentados no dia a dia das pessoas. É isso. E, Reginaldo, você falou um pouco sobre a questão de segurança, que hoje há uma certa insegurança. Você foi secretário de Defesa Social e Prevenção à Violência, Suzano, durante os governos do Marcelo Cândido. Naquela época seria o equivalente à pasta de segurança hoje que a gente tem. Essa pasta não existe mais com este nome, né, especificamente, ou talvez até com algumas iniciativas que essa pasta previa. Na sua opinião, quais são os desafios da segurança pública hoje em dia e
Hoje falta uma pasta que não é somente focada na segurança, mas também na defesa social? Quando foi criado essa pasta no nosso governo, é porque não existia, né, de uma forma bem assim, mais prática, ou talvez popular, a Secretaria de Segurança. Né? Uhum. Então foi criado a Secretaria de Defesa Social e Prevenção à Violência. Eu assumi a pasta na época, meu amigo, meu irmãozão Derli era o secretário, eu era o chefe de gabinete, e acabei assumindo a pasta. E tínhamos, né, um conhecimento pleno ali da nossa tarefa, né, da nossa missão dentro da pasta de prevenção à violência, de defesa social e prevenção à violência. Eu vejo o seguinte: haveria, né, ou há uma necessidade de fortalecer de fato as guardas municipais. E nós deixamos um legado, eu tenho certeza disso, os GCMs da cidade sabem disso, o legado que nós deixamos no nosso governo com relação aos avanços que tivemos na secretaria. Um deles, de forma muito tranquila, foi o plano de carreira, que não existia. E começamos a discussão ali, e depois que começou a pegar fogo a discussão, foi levado também para outros segmentos, como saúde, educação e para o funcionalismo de forma geral. Mas começou ali, iniciou toda a discussão falando o plano de carreira da GCM. Né? E eu vejo isso de forma muito positiva, porque até então não existia concurso público. Né? Hoje você estava aqui, amanhã você era GCM, sem nenhum preparo, sem nenhuma vocação, digamos assim, para a área de segurança pública. E, então, eu avalio o seguinte: depois que assumimos, né, a cidade e fortalecemos demais o segmento da segurança, eu fico muito feliz quando vejo, né, o GCM passando, Edmor, com as viaturas, VTR e coisa e tal, sabendo que ali tem um pouquinho de nós ali, que plantamos na sementinha, né, e que isso se tornou algo gigantesco para a cidade, positivo. Eu defendo, né, sempre defendi o fortalecimento das guardas municipais, né? E, ao mesmo tempo, o governo do Estado, que deveria ser, né, está lá na Constituição, o responsável pela segurança não cuida da segurança como de fato deveria cuidar. É isso. Então, eu creio, isso vem acontecendo paulatinamente, os avanços e o fortalecimento das guardas municipais. Agora, com relação à questão da defesa social, porque o nome envolve isso, né? Eu vejo o seguinte: na secretaria nós tínhamos a guarda municipal e tínhamos também a defesa civil. Esse formato continua, tá? Esse formato continua. O que mudou foi o nome, a nomenclatura, mas a essência de objetivo, a missão, praticamente é a mesma. Então, deixamos esse legado para a cidade. Isso me deixa muito, muito tranquilo em falar, com propriedade, inclusive, né, desse tipo de discussão. E o desafio de ser professor e assumir uma pasta de segurança, né? Isso também foi um desafio. Sim. Porque é complicado, né, fazer o embate, o enfrentamento nas ruas, né? Desde sempre havia uma reivindicação para que os GCMs trabalhassem armados. Não foi fácil essa conquista, mas nasceu, inclusive, no período que éramos secretários, tanto eu quanto, né, o meu amigo, o Derli, enfim. E hoje está aí, né? Nós temos os guardas armados, a Guarda Municipal sendo fortalecida cada vez mais. Isso traz realmente uma sensação de mais segurança. É isso. Sim. O monitoramento também, naquele período, discutimos muito um plano de monitoramento para a cidade. Então, nós tínhamos, né, e deixamos ali um legado bacana para a pasta. É isso. E, Reginaldo, você, como professor, também chegou a ter uma certa atuação na Secretaria de Educação da cidade. Eu queria que você falasse, dentro do que você vê, dentro da sua vivência na educação, quais são os principais desafios que a educação de Suzano tem? Olha, Léo, como professor, pedagogo também, a gente discute, né? São tantas metodologias que eu fico me perguntando, será que é isso mesmo? Eu sou de uma época, é claro que não adianta, tem a questão geracional também. Hoje nos deparamos com o inimigo, não adianta. Tem um pessoal mais progressista, não que eu não seja, mas eu fico dividido entre uma linha mais progressista, uma linha mais conservadora, meio termo, porque são várias metodologias que até o professor se confundem, sabe? Então o cara está lá, defende um doutorado, né, um acadêmico, olha, agora a metodologia de A, agora a metodologia de B, o socioemocional, por exemplo, né, pós-pandemia, é o que se discute nas escolas. Só que o ensinar, não tem segredo ensinar.
Não tem, eu não vejo essa dificuldade. O que precisa ou precisaria é dar condições ao professor, aos professores, é ter uma estrutura, sabe? Não é só tecnologia, o pessoal se engana muito com isso aqui. Ó. Na pandemia ficou claro que os alunos, infelizmente, essa que é verdade, todo mundo falava, não, vão dominar, nossa, vai dar um show nos professores, nada disso. Não sabia, não tinha e-mail, não sabia acessar o computador, o PC, né? Foi toda uma metodologia que os professores tiveram que aprender, que ainda não tinha essa habilidade, e passar aos alunos. Tivemos muita dificuldade nesse período de pandemia. E tem um inimigo. É isso aqui, gente. O celular atrapalha demais. Essa coisa, não, mas de uso pedagógico e coisa e tal, não, atrapalha muito. A neurociência explica isso. Não adianta. Eu não consigo aprender química, tá assistindo o TikTok em sala de aula. Não dá. É humanamente impossível. Então, precisaria ter, né, algumas mudanças, né, não só estruturais, mas dentro dessa questão mesmo, né, educacional, para que houvesse melhoria de fato na educação, porque ainda temos pessoas analfabetas, ainda temos analfabetos funcionais, o cara que sai da escola, mal sabe interpretar um parágrafo, tem tudo isso, né? E eu não gosto. Olha, se tem uma coisa que me chateia, Léo, é quando eu vejo na rede social pérolas do Enem. Isso me deixa, sabe? Porque você tá tirando um sarro, né, de uma pessoa que teve dificuldade, que não teve a educação que de fato deveria ter tido. Tem tudo isso. Então, e serve de chacota nas redes sociais, ou mesmo um influencer fica lá se fingindo de professor, do sofrimento do professor em sala de aula, das salas superlotadas, sabe? Da infraestrutura que é aparente. Não adianta pintar uma escola, mas a essência da escola, ela deixou de existir. Aí não adianta, aí não é compatível. Então não é só notebook, tablets, ultrabooks, ou internet que vai melhorar a educação. Educação é formação aos professores, dignidade ao professor, condições, né, de trabalho, e que mais? E o salário digno, porque todo mundo sabe que nós tivemos uma perda aí de quase 100% do nosso salário. Se tiver como comparação aí, vamos pensar o salário mínimo, vamos arredondar aqui, vai R$ 1.500, o professor não chega a tirar hoje 3 salários mínimos. É um absurdo, né? Um descaso danado. Então, veja bem, para melhorar a educação tem que investir no professor, tem que investir na formação e tem que dar dignidade ao professor ter condições, né? E ter um salário digno, é isso que precisa. E aí precisa ter boa vontade, né? Porque parece que o analfabetismo, né, é um projeto. E nós não podemos, mas isso precisa também criar uma consciência na população, porque a escola não deveria ser um depósito de gente, não tem jeito. E aí esse processo educacional, o ensinar, não é do dia para a noite, é um processo, vai de médio a longo prazo. E nós tivemos um grande problema aí, depois da pandemia. O pós-pandemia está sendo um problema, esses 2 anos quase sem aula presencial. Isso acabou trazendo aí uma deficiência tamanha, sabe? Inclusive nos alunos, porque uma coisa, não são todas as pessoas que têm a habilidade, né, de buscar o conhecimento, de ser protagonista do seu aprendizado. Não são todos. Se você perguntar para cada 10 pessoas, pelo menos, posso estar chutando aqui, pelo menos, olha, 7 pessoas vai falar que não consegue estudar sem a presença de um professor. É isso. É isso. Então não adianta, é cultural isso, sabe? Protagonismo juvenil, o aluno, ele tem que buscar a informação. Não, o aluno é protagonismo no seu próprio conhecimento. Gente, nós não temos essa cultura, nós não criamos essa cultura, tá? E tem professores, tem profissionais liberais, não importa o segmento, que tem essa dificuldade. O cara sai daqui de Suzano para ir lá na Praça da Sé, para ir lá em São Paulo, capital, fazer um curso presencial para um concurso público, porque ele não consegue estudar de casa. Ele não consegue. Então, não adianta. Tem que rever algumas coisas para que possamos caminhar e melhorar ainda mais. Não, melhorar ainda mais não. Melhorar a educação, principalmente no estado de São Paulo, que é o maior estado da nação, em todos os sentidos, né? Inclusive financeiro. E, Reginaldo, você falou sobre essa questão de muitos modelos e falando principalmente sobre o estado de São Paulo, o governo de Tarcísio de Freitas aprovou o programa da Escola Cívico-Militar no estado, como uma tentativa de isso melhora a educação.
O Renato Feder, que é o secretário de Educação, foi secretário de Educação também no Paraná, onde ficou conhecido por implementar esse modelo, e até aquela questão de concessão de algumas escolas públicas para iniciativa privada. Algumas escolas do Alto Tietê vão passar por consulta pública por parte dos pais responsáveis. Suzano não foi contemplada nesse sentido. Nenhuma das escolas de Suzano foi contemplada por enquanto neste programa. Mas eu queria saber a sua opinião. Como um professor que trabalhou aqui em Suzano por já 30 anos, o que você acha desse tipo de programa, desse tipo de iniciativa? Uma pergunta boa, né? Quando a gente fala que é contra, ou quando falamos que somos contra, vou falar de forma geral, não é o contra por ser contra, é porque é o seguinte, gente, olha, o Brasil, se você pega a história do Brasil, monarquia, né? Lá em 1889 teve um golpe, né? Instituíram a monarquia, não é isso? O primeiro presidente, militar. O segundo presidente, militar. Então nós temos uma cultura de militarismo nesse país tamanha. E não é nada contra os militares, não é nada contra. Tenho vários amigos que são militares, enfim. Não é nada contra, é porque esse modelo, na atual conjuntura, aí tem a questão geracional também, né? É um outro momento do nosso país, é outro momento do mundo, né? Então, veja bem, isso para mim é um retrocesso. Quem simpatiza, vai depois se ver, né? Faz o ensino regular, depois vai trilhar o seu caminho dentro do segmento, vai prestar lá o barro branco, vai ser militar, vai prestar o exército, não tem nada a ver. Pedagogia, ensinar, passar conhecimento, discutir, né, essa questão é totalmente diferente de você querer montar uma estrutura de uma escola militar, né, um regime, né, que na minha opinião não é democrático, essa que é a verdade, e que não tem jeito, eu sou contra, não dá. E outra, tem toda uma parte da educação que os governos deveriam, sei lá, ter um pouco mais de consciência e que houvesse uma cobrança maior, que todo investimento fosse feito na formação do professor, né, e na remuneração do professor. É isso que vai mudar, não adianta ficar... nós temos hoje uma dificuldade, quando eu falo nós, de forma geral, o próprio Estado, de contratar professores. Gente, o ano passado, se eu não me engano, eu estava vasculhando algumas informações e eu vi que 2% de uma entrevista que foi feita, né, em nível nacional, as pessoas se manifestaram em fazer licenciatura. Gente, não há procura. Professor de química, de física, é mosca branca no Estado. Ninguém quer fazer, sabe por quê? Ou eu faço química e vou para a indústria agora, na tal conjuntura, né? Ou faço física, vou para uma escola melhor, particular, federal, coisa e tal. Mas no ensino regular, é mosca branca. Se fizer uma pesquisa, né? Tem falta de professor de química, de física, sabe? E são as áreas específicas que fazem parte ali do ensino regular. Não tem jeito, e é cobrado isso. A escola, de um certo modo, por conta da deficiência, da procura, da formação que não existe, ou que não há procura de forma geral, acaba tapando só com a peneira. Então é o professor de matemática que vai lecionar física, é o de biologia que pega a química, entendeu? E nós temos essa deficiência no Estado. Eu vou ser sincero, em 30 anos de Estado, me corrigem, né, ou me corrigem vocês que estão assistindo, eu só conheci 2 professores de física. 2. Só 2. E por incrível que pareça, os 2, eu posso falar aqui, né, numa boa, são meus amigos, com o mesmo nome, Eduardo. Um lá de Ferraz e outro aqui de Suzano. Só 2 professores formados em física, porque é mosca branca. Essa que é a verdade. Então, como melhorar isso? Como ser mais atrativo? Né? Sem contar que hoje uma burocracia danada. O professor ele fica mais cuidando da parte burocrática do que da parte pedagógica. É uma coisa muito louca, você sabe? Então você tem lá 45 minutos de aula, mas de aula mesmo, até você pegar uma sala de 45, 50 alunos, até você conseguir alinhar a sala, até fazer a chamada, lançar conteúdo. O professor que está me ouvindo sabe disso, está nos assistindo, melhor dizendo. É difícil, nós passamos por um período agora muito difícil, muita cobrança, é só questão de estatística, é só questão numérica, não se discute como deveria de fato, né, o ensino, o aprendizado. Eu não estou falando de metodologias pedagógicas, estou falando do ensinar mesmo, do prático ali, do ensinar, é nesse sentido.
Aí está vindo aí, como é que eu posso dizer para você, uma leva porque tem profissões que não tem jeito, você se capacitou, está pronto para executar. O professor, ele se forma, fez a licenciatura e coisa e tal, e vem para a sala de aula. Gente, ele chega cru. Ele chega cru, não tem jeito. A médio prazo que ele vai aprendendo, né, a ensinar. É isso. A escola, a faculdade não ensina. Na escola, quando chega, oi, professor, bom dia, você vai para Talatol, está aqui o seu horário. Pô, você não tem preparo algum para isso. Então, isso também acaba impactando na qualidade do ensino. Entendeu? Então, deveria ter algumas mudanças aí, que eu tenho certeza que melhoraria muito a educação, porque não há segredo, não há mais novidade. É prática, é cobrança, é prática, é resultado. É nesse sentido. E, Reginaldo, a respeito desse outro assunto que a gente falou também, sobre essa questão de concessão de escolas públicas para iniciativa privada, São Paulo também tem estudado isso. O governador Tarcísio já anunciou que algumas escolas vão a leilão, basicamente. Se não me engano, são 30 escolas, se não me engano. Por aí, não é um número, assim, de certa forma, é um projeto para ver, tipo, vai que dá certo. E se desse, entre aspas, certo, na visão do governo, vai ser expandido. E mais escolas vão para leilão. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto também. Olha, terceirizar nunca é o bom caminho, né? Eu falo sempre isso. Serviços essenciais, de forma geral, gente, não dá para terceirizar. O Estado tem que cuidar, e cuidar de verdade. Educação, saúde, segurança, né? Eu fico imaginando por que a terceirizar uma escola para uma empresa, sei lá, para uma OS, para uma ONG administrar. Não tem sentido, não tem lógica. Tá? Isso não vai melhorar a qualidade da educação. A coisa está mais na base. Eu tenho assim, comigo uma coisa, até os anos 90, não que eu defenda isso, entenda, é só fazendo aqui uma conjectura. Até os anos 90, a escola era para quem quisesse estudar. Eu quero estudar, vou para a escola. Não tinha aquela consciência, isso era pouquíssimo, né? De pessoas que tinham consciência da necessidade, da importância de estudar. Mas o Brasil, ao longo desses anos todos, começou a se endividar muito lá com o FMI, vocês lembram disso, né? Está na história. E o FMI, ele fez ali olha, um toma lá da cá, tá, eu vou te emprestar, mas precisa disso, seguiu a cartilha do FMI. Dentre elas, garantir que todas as crianças estivessem matriculadas nas escolas. Fez isso, bum, explodiu, né? E a escola não estava preparada para isso. Sim. Essa que é a verdade, não é o politicamente correto, é falar o que realmente é. Quem está há 30 anos nessa caminhada, nessa jornada, né, tem pelo menos um pouco de experiência, não é possível. E aí o que acontece? Tem pessoas que vêm para a escola, mas não gostam de estudar. Como fazer? Como despertar? A culpa é do professor? Tem uma questão cultural também, tem uma questão familiar. Porque a educação não é só o professor que é o responsável. O Estado, o professor, né, a escola, a gestão, mas a família também. Os pais precisam estar acompanhando, estar orientando, ajudando na lição de casa, nos deveres de casa, sabe? Todo dia, ou sei lá, 2, 3 vezes por semana, tem que ter tempo para o seu filho. Abrir o caderninho, ver lá a correção do professor. Filho, você errou isso daqui por quê? Sabe? Precisa ter, é um conjunto, professor, Estado e família. E essa cultura nós não temos, essa que é a verdade, tá? Então, dos anos 90 para cá, houve uma explosão, as escolas lotaram mesmo, sala de aula superlotadas, isso dificulta o ensino. Com certeza. Dificulta, não tem jeito, né? Independente a modalidade de ensino, você tem dificuldade. Eu imagino uma sala de ensino fundamental com 35, 40 alunos, 7º ano, 8º ano. Imagina uma sala de ensino médio, 45, 50 alunos, até onde couber, até onde der, aquela coisa toda. É humanamente impossível. Essa que é a verdade. Então, precisava realmente ter uma mudança profunda, mas essa mudança não vindo de cima para baixo, goela abaixo. Discutir com os professores, discutir com a sociedade, né? Todo mundo sabe da importância hoje, de forma geral, da educação, principalmente educação de qualidade, né? E todo mundo sonha em fazer um curso técnico na ETEC, na Escola Técnica Federal, né? Ir para uma USP, para uma Mackenzie, conseguir lá no Enem uma nota boa para conseguir lá 100% de bolsa. É um sonho, todo mundo quer, né? Mas, infelizmente, no meio do caminho,
né, tivemos aí várias falhas que acabam prejudicando a formação do aluno. Essa que é a verdade. Então, haveria, né, era bom se tivesse, de fato, uma discussão ampla, né, sobre a qualidade do ensino, principalmente, estou falando aqui do estado de São Paulo, né, mas no Brasil também, mas no estado de São Paulo. Nós tivemos algumas melhoras, né, de alguns estados aí, mas vamos falar de São Paulo. Pô, São Paulo era para ser ali a referência, né, com relação ao ensino, o aprendizado, a qualidade do ensino, a remuneração do professorado, mas infelizmente não é, está na contramão, e terceirizar não é o caminho, essa que é a verdade. E, Reginaldo, a gente falou também sobre o crescimento de Suzano nos últimos anos, uma cidade de mais de 330 mil habitantes, mas com isso o número de carros também aumenta, muito. Daí o tráfego também vai aumentar. E a gente sabe, quem já tentou andar aqui no centro de Suzano 5, 6 horas da tarde, sabe a dificuldade que é, sabe como é que tudo fica muito engarrafado. Eu queria saber, na sua opinião, Suzano foi uma cidade que cresceu sem um planejamento adequado para o seu crescimento? Eu tenho o seguinte, Léo, nos anos 80... acho que eu tive meu primeiro Fusca, né? Quem não teve Fusca? No final dos anos 80. Eu trabalhava na Nalco, indústria química, por aí, 89, 90. Aí comprei o primeiro Fusca. Você atravessava a cidade, acho que em 5 minutos. É isso. Quando íamos para Bertioga, acho que, sei lá, 50 minutos, estourando, estava em Bertioga. Caramba. Não tinha trânsito, né? O tráfego era tranquilo, né? Só que hoje em dia não tem jeito. Daqui na minha casa dá acho 3 quilômetros. Se deixar, dependendo do horário, gasta meia hora, 40 minutos, né? Eu quando vou para a escola, agora estou afastado, mas pô, cheguei dia de gastar quase 1 hora no percurso de 5 quilômetros. Nossa! Não, complicado. E quando eu trabalhei em Palmeiras, que é ali na região de Palmeiras, porque lá no Sugiro Segawa, lá no Igesca, trabalhando nessas 2 escolas em Palmeiras também, pegando a gente Miriçá, no horário, né, de pico, pelo amor de Deus. Sem condições. Sabe? A volta era tranquila, né, 23 horas, mas a ida não dá. Então, a gente precisa encontrar um caminho, um meio de melhorar essa questão mesmo da tráfego na cidade, né, da questão da mobilidade, em todos os sentidos, né? Tá difícil mesmo. Por exemplo, quem mora na região norte, o único acesso que tem é o João Batista Fittipaldi. Sim. Como é que a gente discute? Ali talvez, na minha opinião, não sou engenheiro, mas não dá para ampliar mais ali. Não tem condições. Uhum. Mas ali, naquela região, tanto de manhã, quanto no começo da tarde, até ali comecinho da noite, né, até as 20 horas, só por Deus. É impraticável. Não, é intransitável. A região, teve aquela mudança, aquela reformulação ali na região do Dona Benta, né? Mas ainda não tem jeito, o escoamento tá difícil. Quem vai pelo Badra tá complicadíssimo também, quem vai pegar ali os trabalhadores, né? Ayrton Senna. Mas enfim, tá difícil. É uma coisa a se pensar numa cidade sustentável, numa cidade tecnológica, né? São um dos pilares que a gente vem discutindo no plano de governo, uma cidade humanizada. Então, a questão da acessibilidade, da questão da mobilidade, tudo isso faz parte, né, de uma discussão de humanizar a cidade. E aí passa por tudo, no atendimento, né, à saúde, no atendimento aos programas sociais, né? O que mais? No atendimento à modalidade esportiva, mas tudo isso faz parte desses pilares que a gente vem discutindo. Então, cidade sustentável, né, tecnológica e humanizada. A gente precisa disso, porque é desumano você pegar o ônibus aqui no terminal e lá até o final do Jardim São José Bernardino, ali ficar mais de 1 hora dentro do ônibus, ou seja o ônibus, seja a van, enfim. Puxa vida, o cara já vem de São Paulo, que grande parte da nossa população trabalha em São Paulo, e Suzano é como se fosse uma cidade dormitório. Então o cara já vem lá do Brás, olha só, da Luz, já gastou mais de 1 hora para chegar, o entorno né? Aqui no terminal, depois mais 1 hora para chegar em casa, acaba não tendo vida, e a qualidade de vida? Como é que humanizar tudo isso, né? Mediante a questão de mobilidade urbana, né? Da acessibilidade
e de uma cidade mais humanizada nesse sentido. Exatamente. E, Reginaldo, outra coisa que eu queria comentar com você sobre Suzano é a questão da saúde. A gente viu alguns avanços na saúde nos últimos anos. A gente teve a questão da UPA, do Jardim Revista. Tivemos recentemente a inauguração da Clínica da Família. Está em construção o Hospital Federal. Eu queria que você falasse. Você enxerga avanços, de fato, na saúde de Suzano? Não, olha, veja bem. Não dá para falar que não é ou não são avanços, né? O Hospital Federal está aí. Tomara que consigamos, aí eu falo consigamos em termos de cidade, né, de gestão, entregar esse hospital, porque, puxa vida, a população suzanense merece e precisa que esse hospital esteja pronto aí o mais rápido, né? A UPA, baita de um equipamento, né? E eu fico muito tranquilo em falar sobre a UPA, porque essa UPA foi quase entregue, eu acho que tinha 90% dela concluída no final de 2012, né? Quando era a nossa gestão. E aí acabou ficando no governo, né, posterior, parada, foi depredada, enfim. E agora no atual governo, né, pôde inaugurar aquele equipamento que é importante, não só para Suzano, porque ali atende Itaquá, Poá, Ferraz, vem gente de Ribeirão, porque eu já usei a UPA algumas vezes, né, um baita de um equipamento, de um local bem estratégico, que, nossa, atende a população. É claro, pela demanda não tem jeito. Sempre está cheio, né? Porque não restringe somente o atendimento à população da nossa cidade, né? Assim como tem gente de Suzano que vai para Mogi, enfim. Mas eu já cheguei a deparar com pessoas de Ribeirão Pires, né, sendo atendida na UPA do Jardim Revista. É importante, tomara que Suzano consiga aí para os próximos anos, na próxima gestão, trazer mais uma UPA ou duas para Suzano. E Mogi deve ter 4 UPAs, 5, não me lembro agora, mas Mogi tá, né, tem vários equipamentos públicos. Se não me engano, são 4 mesmo. 4, né? Mas Suzano, pelo tamanho, pela demanda, precisa ter lá na região sul da cidade, região de Palmeiras, talvez aqui na região central, enfim, para conseguir dar um atendimento, né, melhor para a nossa população de forma geral. É isso. E, Reginaldo, por fim, além desses desafios que a gente citou educação, a gente citou saúde, segurança, mobilidade, mas quais os outros desafios que você enxerga aqui em Suzano? Então, Léo, educação é complexo, né? A gente sabe disso, né? A qualidade de ensino, a habilidade e competência, trabalhar a educação não é uma coisa a curto prazo, é médio e longo prazo, mas precisa estar sempre ali, né? A demanda, por exemplo, de forma geral, eu sempre ouço de pessoas que precisam colocar o filho na creche, que é um direito da criança, e aí nós ainda não conseguimos, né, suprir, digamos, todo esse tipo de demanda. É uma coisa que a gente precisa focar e garantir que todas as nossas crianças estejam matriculadas, né, garantir mais vagas, digamos assim, principalmente no ensino infantil. Nesse sentido, tem que melhorar. Na assistência social, por exemplo, né, nós tivemos vários avanços com os CRAS, principalmente, né, os CAPs, enfim, o governo federal, até melhor dizer isso, infraestrutura para a cidade de Suzano, governo Lula, governo federal, mandou. Eu peguei até não tenho vergonha, peguei uma cópia, aqui são muitas informações, está ficando mais experiente, velho, mas tá aqui. 108 milhões de investimento em infraestrutura do governo federal. Entendeu? São mais de 24.800 famílias que recebem o Bolsa Família na cidade. Olha só que interessante, gente. São dados, né? Dados da Farmácia Popular, está lá no site. Eu peguei isso aqui até para... A gente não tem jeito. Você vai para a rua, sou pré-candidato a vereador, e na hora de ir para a rua, né, você tem que estar preparado, inclusive, para falar numericamente o que está sendo investido na cidade. E 108 milhões de infraestrutura é muita grana, tá? Hospital Federal, verba do governo federal. A UPA, né, se eu não me engano, aqui algumas estradas, alça do viaduto, enfim. Foi contemplado no PAC, novo PAC, aí também com duas creches, né, de ensino integral, o equipamento esportivo, enfim. A cidade está recebendo aporte. Isso é uma forma de ser republicano, e não importa quem seja que esteja à frente da administração da cidade, o governo ele tem outro tipo de pensamento. Eu acho que é importante pensar na população.
É isso. Se eu não me engano, na área da cultura, a lei Paulo Gustavo, foram mais de 2 bilhões e 300 mil de investimento na cidade. Olha que interessante, né? E, enfim, hoje nós não temos, né, ninguém lá, um representante nosso no Legislativo suzanense. É importante ter, sabe? De forma geral, isso faz bem para a cidade. É por isso que nos colocamos à disposição, nossa pré-candidatura, e vamos trabalhar muito nas ruas, né, conscientizando as pessoas da importância, né, de ter aí uma renovação de forma geral na cidade. E, Reginaldo, inclusive, isso era já um assunto que eu queria entrar, falando sobre sua pré-candidatura. Você citou essa participação, essa falta de representatividade, por exemplo, do PT, hoje, que é o seu partido, na Câmara. Não há nenhum vereador do PT lá. E eu queria que você falasse o que falta à Câmara que você, Reginaldo Macedo, poderia acrescentar lá. Pergunta boa. A verdade é uma só, Léo. Veja bem, vou falar nós, não conjunto, vou falar de mim, nós. Nós pensamos, somos analíticos, fazemos autocrítica, né? Somos aquelas pessoas, né? Eu falo enquanto partido, inclusive, que tem uma forma diferente de analisar a cidade, de ter um olhar mais clínico para a cidade, de trazer à luz da discussão, digamos assim, assuntos relevantes à população, sabe? Dar aquele start, aquele despertar na população. Olha, nós vamos discutir tal coisa, olha, eu tenho um tema importante, é importante que você venha participar. Vem aqui, né, para a Câmara Municipal acompanhar os trabalhos e coisa e tal. Eu acho que tudo isso é importante. E outra, na hora de você prestar contas, né, ter essa clareza, essa transparência com a população, porque o vereador, eu até algumas coisas eu fico com vergonha, né, porque eu não consigo me prestar a esse tipo de situação. Existem os 3 poderes, judiciário, legislativo, né, e o executivo. O vereador não executa. Quem executa é o poder executivo, gente. É o prefeito, é o governador, é o presidente da República. Mas quando eu vejo na rede social, olha, é importante. Eu não sou contra a rede social, mas parece que às vezes é terra de ninguém, porque assim, olha, estou aqui, mandei trocar a lâmpada. Puxa vida, mandou o quê? São poderes distintos, são poderes autônomos. Então o vereador deveria fiscalizar o executivo. Esse é o principal papel. Pensa numa cidade com mais de 1,5 bilhão de orçamento, né? E não dá, você tem que estar ali cumprindo o seu papel. Está lá na lei orgânica, está lá na Constituição, enfim, de fiscalizar, de propor, né? De propor uma legislação, uma lei que possa melhorar as condições coletivas dos moradores da cidade. É dessa forma que tem que pensar. Mas não dá, né? Olha, tapei um buraco. Fiz isso aqui, mandei trocar a lâmpada. Não, isso não é papel de vereador, gente. Então, não que eu seja melhor do que A, B e C, eu estou falando de nível de discussão do legislativo, né, que deveria pensar a cidade. É nesse sentido. Sim. E daí, Reginaldo, dentro disso tudo, por que você falou assim, não, preciso sair vereador? Eu preciso sair como pré-candidato a vereador? Essa história é uma história longa. Na verdade, a primeira vez que eu fui indicado foi em 2004, faz tempo. E naquele período aconteceu assim, uma coisa na minha vida pessoal, muitos sabem disso, né? Eu perdi a minha esposa, a mãe da minha filha mais velha, a Camila, beijo do papai. E aí o que acontece? Eu acabei desistindo, porque naquele período, eram de 90 dias, a período de campanha, e quando foi no mês de maio, dia 13 de maio, minha mulher veio a falecer. E a gente estava naquela discussão de pré-campanha e coisa e tal. Depois fomos para um plano de governo, né, discutir nosso plano de governo e coisa e tal. E, que é uma coisa que me deixa muito honrado, porque Suzano não discutia plano de governo, né? Eu me lembro que nós falávamos, Suzano foi crescendo como uma coxa de retalhos. Essa que é a verdade, um monte de problemas, né? De todos os tipos de problemas administrativos tinha a cidade de Suzano. Aí a gente começou a pautar. Hoje a gente veio falar de revitalização, a gente veio falar de acessibilidade, mobilidade, um monte de outras coisas, mas que não existia. Nós pautamos isso e trouxemos, né, essa questão da gestão pública para a cidade. Infelizmente, ou felizmente, né? E aí deu se despertar também das pessoas. Uma das coisas que eu acho que teve muito avanço na cidade foi quando começamos a discutir orçamento participativo. Dividimos em 12 regiões.
As pessoas participavam, priorizavam o que, de fato, de acordo com o orçamento, se não me engano, era 3% do orçamento que, né, fazia parte, né, das indicações do orçamento participativo, e a cidade toda participava disso. Né? Então, foram momentos importantes. Mas é isso, como é que posso dizer? Até me perdi agora. Por que decidiu ser vereador? Então, decidi por conta das pessoas que, por várias vezes, deveria sair, Reginaldo, você é um cara popular, você é um cara bacana, você transita muito bem aí, né, na cidade, né, todo mundo tem uma consideração por você, independente da minha posição política, eu sempre respeitei o ponto de vista de todos, ninguém é obrigado a pensar igual a mim, ninguém é obrigado a defender o que eu defendo, né? Então, eu não sou uma pessoa radical, sou uma pessoa ponderada, eu acho que isso é importante, inclusive, tá? E tenho certeza, né, que sou pré-candidato, né? Mas tenho condições, eu teria condições de ajudar muito mais a cidade. Porque, assim, qualquer cidadão, ele pode estar propondo, ele pode estar participando das decisões da cidade. Mas quando você tem um mandato, é diferente. Você tem mais condição ou condições, né, de reivindicar alguma coisa. É nesse sentido. Então, nós vemos aqui o mandato de vereador como instrumento de luta. E essa luta, né, é no intuito de trazer melhorias para a cidade, de pensar a cidade, de trazer propostas, enfim, de saber como é que está a questão da educação, como é que está a questão da saúde, da infraestrutura. É nesse sentido, é de ajudar. Eu sempre falo uma coisa, não é ser uma oposição estúpida, sabe, uma oposição irresponsável, não é nada disso, é de somar. Eu acho que todo mundo aqui, eu estou com 55 anos, não sou mais uma criança, um jovem, e a gente tem, assim, tem os pés no chão, e por isso essa maturidade nos leva a colocar o nome à disposição e saber que, uma vez que deu certo, vai conseguir contribuir muito para a cidade. É nesse sentido, é pensando na cidade. E o PT apoiará a pré-candidatura do atual vice-prefeito Valmir Pinto para a prefeitura, que deve ser confirmado na convenção que vai ser realizada neste sábado, dia 27. Na sua análise, o que qualifica o Valmir a ser o novo prefeito de Suzano? E eu queria até saber se você podia adiantar pra gente quem será o vice nessa chapa do Valmir. Tá bom, eu vou poder adiantar sim. Então, nossa convenção, vou até aproveitar aqui o momento e convidar todos que estão nos assistindo, será no dia 27, na Rua Paraná, número 70, onde ficava a antiga Câmara Municipal, né? Será das 17 às 20 horas a nossa convenção. E fazemos parte de uma federação, tá? E o Valmir Valmir Pinto é o nosso candidato a prefeito pela federação. Essa federação ela é constituída por 3 partidos: PT, PCdoB e o PV. O Valmir é do PV, né, o Partido Verde. E você acabou de perguntar, né, o nosso vice, né, o vice da federação, o vice do Valmir Pinto será o Tarcísio Boaventura, né, do PCdoB. É isso. Então, no sábado, dia 27, isso será homologado na nossa convenção. E, na sua opinião, o que qualifica o Valmir a ser esse novo prefeito de Suzano? Então, o Léo, é assim, eu sempre passo desse pressuposto. Quando alguém chega a disputar uma eleição como a nossa agora, que está prestes a acontecer no dia 6 de outubro, né, Suzano é uma cidade de médio, grande porte, enfim, é porque passou por várias peneiras, né? O Valmir foi 8 anos do nosso governo, foi secretário de Cultura. Continuou como secretário de Cultura e vice-prefeito, né, por 2 mandatos. É uma pessoa que tem uma boa formação. Sem contar de ser vereador entre 2012 e 2016. Sim, foi vereador quando eu fui presidente do partido. Inclusive, foi uma coisa interessante, porque em 2012 perdemos por pouco ali a eleição. O Valdeci Stuane era o nosso candidato. Nós tínhamos uma chapa muito competitiva. Conseguimos eleger 5 vereadores e mais um da coligação na época. E nesse período, eu fui presidente do partido, 2 mandatos consecutivos, e por várias vezes na nossa reunião de bancada eu pude contar com a presença do Valmir. Então, nós temos uma relação antiga e tem uma afeição, uma empatia e coisa e tal, enfim. E quando
se formou a federação, que não fomos nós aqui do município, mas veio lá de cima, né, do PT Nacional, enfim. Então decidiram lá a coligação, que prevaleceu aos estados e prevaleceu também aos municípios. Para nós, não tem como resistir a essa questão desse formato da federação que foi criada. Sim. Então passa aqui, enquanto dirigente ou dirigentes do partido, né, acatar uma decisão de uma instância superior. Ele tinha vindo para o PV e na coligação, na federação PV também faz parte desse conjunto, né, junto com o PCdoB, e aí o Valmir passou a ser o nosso candidato a prefeito. Mas é isso, ele tem várias qualidades, é uma pessoa preparada, é uma pessoa qualificada, isso não está nem em discussão, inclusive, da qualificação do Valmir. E essa empatia que temos, né? Uma pessoa que também conheço há muitos anos, enfim, já tivemos várias caminhadas juntos no PT, e é isso. Então, o que eu posso dizer para você? Sabadão a gente fideliza isso de acordo com a lei eleitoral, que determina, né, de fazer as convenções, estamos num período. E a partir disso aí é só se organizar, apesar que já estamos organizando, já estamos discutindo a cidade, já estamos elaborando nosso plano, né, de governo, né, o que nós vamos apresentar nas ruas, dentre elas, acabei de falar agora, né, nesses pilares da sustentabilidade de uma cidade humanizada, de uma cidade tecnológica. Tá? Faz parte dos nossos pilares que nós vamos estar apresentando aos nossos eleitores, a nossa população de forma geral. E daí, Reginaldo, uma outra coisa que a gente estava até discutindo em off, vai ter uma outra candidatura também que é do campo progressista, dentro das eleições, que vem do grupo do PSOL. Você acredita que falta um pouco de união à esquerda suzanense? E você acredita que essa divisão entre duas candidaturas de esquerda pode, de alguma forma, dificultar na questão de votos, nessa divisão de votos? Olha, eu acredito o seguinte, até o ano passado poderia se misturar essa questão, dessa disputa, mas depois que tivemos, né, o PET, que elegemos uma nova direção, ficou claro a questão da federação. Uhum. Né? Tem duas frentes, né, progressistas na cidade, só que a nossa frente é o que nós chamamos do time do Lula, porque nós fazemos parte de uma federação, né, que foi constituída pelas instâncias superiores, né, nacional, do PT, do PCdoB, enfim, do PV, e aqui nós acatamos o que foi discutido, porque tanto, né, no âmbito nacional, estadual e municipal, ou municipais de forma geral, esse formato é o mesmo. Uhum. Tá? Então, acredita que não... Não, porque quando se fala de uma linha mais próxima ao governo federal, é a nossa linha, né? Nós estamos defendendo esse projeto, essa que é a verdade, Uhum. entendeu? Então eu vejo que não é que se tornou um divisor de águas, mas ficou claro, né, para quem tem essa empatia, né, com o Partido dos Trabalhadores, com o Lula, né, que o nosso agrupamento, né, o PCdoB, PV e o PT, que faz parte desse time do Lula, é isso. E, Reginaldo, já caminhando para o final, eu queria que você falasse quais são as suas expectativas para esse pleito. Né, as minhas expectativas, olha, são boas. Eu faço parte minha filha está aí com uns 30 anos, né? Ficar brava falando a idade dela. Mas ela está linda, bonita, maravilhosa. Mas, enfim, olha, já participei de várias disputas. Já coordenei várias campanhas. Já perdemos, já ganhamos. Então, assim, para nós, cada eleição é uma caixinha de surpresa. Eleição só se decide no dia da votação, do dia 6 de outubro. Até lá, muitas águas vão rolar. E quanto mais se aproximar do período, né, do dia D, do dia 6, as coisas vão ficando mais acirradas, né, vão se inflamando, as pessoas vão, de um certo modo, né, estatisticamente, a população só começa a se preocupar em quem vai votar para vereador ou prefeito, ou vereador ou prefeita, né, 15 dias antes da eleição, antes do pleito. Até agora tá vendo como é que é o nome? A Olimpíadas, está todo mundo preocupado com a Olimpíadas. Mas a preocupação mesmo do eleitorado, restando ali uns 15 dias para o pleito, aí as pessoas começam a analisar em quem vai votar. É isso. E eu vou muito numa linha o seguinte, eu como pré-candidato vejo que
aqueles que têm identidade comigo, além, claro, do meu segmento da educação, é o voto consciente, sabe? É o voto de opinião. É quem conhece um pouco aí a minha trajetória, sabe daquilo que eu sempre defendi. Não que seja importante, mas a minha formação, eu acho que tudo isso tem um peso na hora de você escolher, né, em quem vai depositar ali o seu voto, vai confiar, é isso, porque é isso, é confiar. E para confiar você precisa passar de uma forma muito transparente isso para a população, é isso. Reginaldo, agradeço muito por essa entrevista, por essa sua presença. Eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, né, de coração, agradeço aqui a toda a equipe técnica, a você que me entrevistou, agradecer a você também que está aí de casa ou em qualquer lugar, dependendo do horário que você for assistir, né, que pense um pouquinho, conheça mais um pouco do professor Reginaldo. Estou lá no Instagram, no Facebook, conhecer a minha trajetória. É sempre bom ter referência. Eu conheço esse cara, eu não conhecia até agora, mas simpatizei com ele, porque eleição é coisa séria, gente, sabe? Você vai dar ali uma pessoa, vai ficar 4 anos, esperar mais 4 anos, né? O voto tem que ser um voto consciente, não toma lá da cá, é o que está na nossa Constituição, está na lei eleitoral, né? O voto é obrigatório, mas eu gostaria muito que cada um de vocês aí que estão nos assistindo analisasse o meu perfil, né? Ainda pré-candidato, a eleição oficial só a partir do dia 16 de agosto, e gostaria muito de contar com o seu apoio, aproveitar o momento também, mandar um beijão para minha esposa, né, a Keila, o Gabriel, meu filho, o Lucas e a Camila e o Pedrinho. Um beijo do papai, viu? Tudo de bom para vocês. E mais uma vez, obrigado. Forte abraço. Reginaldo, agradeço grandemente por esse bate-papo, agradeço por ter compartilhado sua história, suas ideias, e agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.